Tá enchendo a sala, Renata. Tá enchendo a sala. Maravilha, Fred. Eu não consigo ver que eu estou transmitindo a tela. É, sim. Oh, Já estamos em 115. Quer que eu transmita a tela? pode ser, Nilceia. E daí aí depois você dá continuidade, né? Eu vou parar aqui. Morning. Who's there? It's nice to see you again. Oh, really nice to see you. Who is speaking? Não vai virar o sofá, não. De jeito nenhum. Bom dia, Renata. Bom dia, Fernando. Fred. Bom dia, Nádia. Eu falei não, hein? Deixa eu dar uma mutada no pessoal. Bom dia, Fred. Bom dia, meninas. Bom dia. Deu uma mutadinha porque tinha uma galera mexendo nas coisas aí. Professor Fred, bom dia, meninas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia. Quem que tá falando agora que eu não consegui ver? É a Neuza. Bom dia, Neuza. Ana Maria, bom dia. Bom dia, Ana Maria. Bom dia a todos. Bom dia. Bom Só dia. não estou conseguindo me ver. Bom dia, Cláudia. Não tá conseguindo o quê? Não abriu a tela. Eu acho que tem que clicar aqui, né? Possivelmente. Dá uma passadinha de mouse aí nos botões, de repente você consegue ver. Eu não sei se vocês perceberam, gente, conforme vocês estão entrando aí. No celular. Ah. O Rê. Celular eu não sei. Fala, Cláudia. Lembra o pessoal que aparece a mãozinha levantar a mão. Isso é o que eu ia falar agora. Ah, tá. Isso aí. Eu ia falar para eles aí, a professora falou que estava no celular. Aí, então, no celular, gente, alguém está no celular e consegue ajudar a professora a aparecer a imagem? É o mesmo procedimento. Não é? Ela tem que clicar no meio da tela. Eu abri, mas não está aparecendo nada. Mulher. Às Tenta vezes sair e entrar conexão. novamente. Quem é a professora que está falando? Aparece... Ana Maria. Oi. O que aparece para você? Seja bem-vindo. É isso mesmo que é para ver. É isso aí mesmo. Tá certo. Não é pra gente se ver. O importante é isso. Ai, que bom que você tá vendo a tela. Fred. A gente só consegue ver as outras pessoas. A gente consegue ver as outras pessoas quando a gente está no computador. Como a tela do celular é única, a gente só vê a apresentação ou quando para a apresentação e a pessoa fala, tá bom? Então, se tá vendo a tela, beleza. Eu achei que tava preta. Falei, ai, meu Deus do céu. Não, eu desliguei meu microfone agora e a câmerazinha, eu desligo? Isso. Pra você. Isso. Outra coisa, se você quiser participar do bate-papo, você vai ter que clicar no balãozinho que aparece aí para você. E daí, como é no celular, sai tudo também. Só fica o bate-papo. Aí, se você quiser voltar na apresentação, daí você tem que apertar de novo para voltar para a apresentação, tá bom? Professor André Valério está com a mão levantada. Diga, professor André. Passou no teste da mão. Passou no teste da mão, professor André. Muito bem, como a Cláudia já tinha dito, gente, nós temos uma mãozinha aí entre os 3 pontinhos e o balãozinho do bate-papo. Essa mãozinha é para pedir a palavra. Então, já dá para a gente perceber quando alguém quer falar e aí a gente disponibiliza a palavra, beleza, gente?
Muito bem. Podemos bate-papo para as pessoas poderem... Muito bem. Ô, Fred, dá aquela... Gente, tem alguém, eu vou falar, porque eu já falei isso na outra reunião. Tem alguém que está conectado com o celular e ao mesmo tempo no computador. Desconecta quem está nesses dois aparelhos, desconecta o celular, porque ele vai ficar apitando, vibrando perto a toda hora perto do computador, tá? Então, por favor, sai desse celular, né? Não fica com os dois ligados, porque senão a gente fica ouvindo esse né? E eu vou pedir mais uma vez, eu estou gravando a reunião, não interrompam a gravação. Eu perdi um pedaço ontem da TPC de humanas, porque alguém desligou a gravação. Nós já avisamos, ela é gravada porque ela é disponibilizada para um outro momento, à tarde. Então, por favor, não interrompam a gravação, tá? Você tá mutada, Renata. Muito bem. Eu nem vou falar Obrigada o que aconteceu. Obrigada por avisar, Fred. É isso aí, gente. Tecnologia. Vamos começar, então, pessoal? Nilceia, se você puder deixar a tela maiorzinha. Pronto. Por favor. Que daí a gente dá o início, o bom dia geral. É isso aí. Bom dia a todos os professores, professoras, professores e professoras coordenadoras e assim por diante. Não sei se temos diretores por aqui hoje e supervisão, não prestei atenção, aliás, não percebi a entrada. Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata, sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. E junto conosco nós temos os nossos PCNP de linguagens. Quem gostaria de começar? Nilceia, você quer dar um bom dia? Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Nilceia, PCNP de Língua Portuguesa e respondo pelo ensino médio. Sejam todos bem-vindos. Cláudia? Bom dia, pessoal. Que hoje nós tenhamos um dia bem produtivo e consigamos finalizar o que iniciamos na semana passada. Bom trabalho a todos. É isso aí. André? Bom dia. Obrigado pela participação de todos novamente e acho que a gente precisa concluir o que a gente vem trabalhando, porque muitos professores se interessaram pelo tema e é bastante interessante. Eu acho que vai contribuir muito para o trabalho de vocês. Muito bem. E hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Débora de volta. Débora, dá o seu bom dia. Bom dia, gente. Eu estava de licença, mas estou voltando, tá? E quero desejar um ótimo dia a todos, tá? E esse é um assunto não só agora, mas eu creio que vai ajudar muito mais adiante, tá? Um bom trabalho a todos. Muito bem, obrigada, Débora, obrigada, pessoal de linguagens. E o Fred, nosso diretor de núcleo pedagógico, está por aí, agora no início da nossa reunião. Fred, quer dar o seu bom dia oficial? Sim, bom dia. Hoje o meu fundo é homenagem ao pessoal da educação física, ó. É das Olimpíadas. Então, cada reunião eu vou homenagear um componente curricular. Então, hoje é o pessoal da Educa, tá? Só vou falar duas coisas, a pedido até mesmo dos coordenadores de vocês. Relembrando, gente, quem acumula cargo assiste 2 vezes, tá? 2 vezes no sentido de assiste aqui o Centro de Mídias, a sua, e no contraturno assiste também o da outra escola, tá? Sei que muitos de vocês querem participar ao vivo, mas a gente não comporta. Então, vocês têm que... A outra metade assiste a gravação. Então, isso é muito importante. Então, quem acumula cargo, aí depois fala com o seu PC, como já assistiu aqui, né, a presencial da DE, foca em assistir às ATPCs mais da escola, na questão das atividades provenientes da escola, né,
para não ficar essa redundância de assistir 2 vezes, né? A segunda reunião é ao vivo, mas eu gravo a primeira e saio, tá? Então é interessante falar isso. E a segundo recadinho é que alguns professores colocaram, né, problemas na questão da lista de presença. Ontem nós tivemos um curso do Microsoft Teams, uma primeira etapa, 2 horas, eu e o PCNP Marcos de Tecnologia, e eles nos colocaram a questão de que não tem como eu puxar, eu preciso printar os meninos aqui da linguagem de todo mundo. Tem que ficar caçando o nome, e mais uma vez, vários dos senhores... pode ser algum problema na questão do e-mail funcional. Tem que ser o @professor. Por que tem que ser o @professor? Porque aparece o nome completo. Como não aparece, aparece lá Luzi 123,5. Então, a gente não sabe quem é a Luzi 123,5. Então, a gente não consegue dar presença. Mas ninguém vai ser prejudicado semana passada. Informem aos seus PCs que vocês assistiram, que vocês estavam presentes com o nick, ou que assistiram a gravação. Não há problema. Nós estamos tentando afinar essa tecnologia e, da mesma maneira que os alunos não são prejudicados, vocês também não. Então, a partir de hoje, haverá uma outra dinâmica para a questão da presença, que as meninas e os meninos, aí o Dedé e as meninas, vão falar com vocês no decorrer do dia, tá? E muito obrigada a participação dos professores de Martinópolis. Nós montamos uma parceria, a supervisora Simone solicitou os professores do estado, aí o Fer, lá de Martinópolis, Biase, conseguiu aí, e nós temos professores da rede de Martinópolis, e o Itaú patrocinando a gente. Nós temos a rede de Martinópolis Municipal, os professores PEB2 participando também conosco. Afinal de contas, o pessoal de Martinópolis os recebe também, e a gente manda aluno para lá. Eu penso que quanto mais professores alinhados e formados, melhor é para a nossa rede como um todo, tá? Muito obrigado, tenhamos um ótimo dia de trabalho, que eu sei que nós teremos, tá bom? Valeu! Maravilhoso. Vamos dar continuidade, então. Pode mudar a tela, pode mudar o slide, por favor. Conseguimos mudar? Então, nós estamos aí na TPC da área de linguagens. O objetivo geral de hoje, ele permanece o mesmo da semana passada, porque nós estamos dando continuidade ao assunto, né, que é propiciar oportunidade para que os professores da área de linguagens possam revisitar os instrumentos e estratégias para o acompanhamento e monitoramento da aprendizagem dos estudantes durante o período de atividades não presenciais, ok? Os objetivos específicos também permanecem os mesmos, né? Falando de acompanhamento, monitoramento e avaliação, instrumentos para acompanhamento e monitoramento da aprendizagem, e o nosso foco maior, que é na rubrica, ok? Passando para conteúdos, então, acompanhamento, monitoramento, instrumentos e a rubrica, ok? Falando da nossa avaliação, a avaliação do nosso encontro, ela acontece através do preenchimento do formulário online, e esta é de suma importância, visto que vocês já devem ter visto o último item ali do slide inicial, é através dela que nós vamos fazer a lista de presença, ok, pessoal? Então, é muito importante que vocês, assim que terminarmos, o quanto antes, né, que vocês puderem fazer a avaliação, né, que vocês a façam para a gente ter já uma lista de presença para encaminhar para os coordenadores, escolas e assim por diante. Muito bem. O próximo slide, todos conseguem visualizar o gráfico de barras? Sim. Muito bem. Então, vamos comentar sobre vamos fazer um breve comentário sobre a avaliação que nós fizemos da TPC do dia 6/5, que é da semana passada, ok? Nós tivemos 372 respostas, 372 pessoas que acessaram. Hoje ainda tivemos mais pessoas respondendo ainda. Ontem era 367, hoje na hora que eu abri já deram 372. Ok? Então, muito obrigada àqueles que responderam
a nossa avaliação da ATPC, ok? Dentre eles, pelo menos um professor de cada modalidade que nós colocamos lá, nós tivemos, né? Dentre os professores, né, da coordenadores de língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira moderna, bem como professores auxiliares, professores de eletiva, PCA, e, enfim, e afins. Vários. Muito obrigada pela presença de todos. Olhando esse gráfico aí, nós pudemos perceber que nós tivemos na primeira parte aí, propiciar a oportunidade para que os professores da área de linguagem possam revisitar estratégias e instrumentos para o acompanhamento dos estudantes, né, acompanhamento e monitoramento da aprendizagem dos estudantes. Nós ainda não finalizamos o assunto, né? Então, hoje nós vamos retomar um pouquinho dele para a gente poder finalizar. Mas nós tivemos aí um número bom, né? Essa barra laranja diz, são 206 pessoas, né? Que sentiram, né? Que perceberam, que conseguiram compreender plenamente, né? Esse assunto. Porém, 86 ainda não. Então, a gente espera que no final de hoje a gente consiga alcançar, né, melhor esse nosso objetivo. Reconhecer a diferença entre acompanhamento, monitoramento e avaliação. Nós temos aqui 85 pessoas que não perceberam ainda, né, não conseguiu chegar a esse objetivo. Nós temos 43 pessoas que conseguiram e 244 que colocaram que foi satisfatória, conseguiram compreender bem, ok? Revisitar instrumentos para acompanhamento e monitoramento da aprendizagem, nós ainda estamos fazendo, né? Ainda estamos revisitando, ainda estamos observando a rubrica, ok? Então, nós também finalizaremos isso hoje e, obviamente, explorar a rubrica como um dos instrumentos que contribui para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e para a tomada de decisões do professor. Nós, neste grupo, nós ainda estamos bem no início, né? Então, até como sugestões, vocês pediram que nós retomássemos o assunto rubrica, e sim, né, ele é um assunto que nós não findamos ainda. Pode mudar o slide, por favor. Ele é um assunto que nós não findamos ainda, então ele é o assunto do dia de hoje, ok? Falando sobre as sugestões, nós tivemos várias sugestões voltadas à educação especial e adaptação curricular. Então, nós vamos todas essas sugestões, obviamente, nós vamos tentar atendê-las, né, a todas, e a gente percebeu, o que a gente conseguiu entender aqui da educação especial e adaptação curricular é sobre cada disciplina, né? Como que nós vamos fazer essa adaptação em cada componente curricular. É isso, né, pessoal? Quem colocou, se quiser depois, aí no bate-papo, esmiuçar um pouco mais, esclarecer um pouco mais do que quis dizer com isso, ok? Para a gente poder direcionar melhor as nossas próximas ATPC. A estratégia para alunos desconectados ou da zona rural. Hoje falamos um pouco na ATPC do Centro de Mídias, né? Foi falado um pouco sobre isso, para usarmos, trabalhar com recursos físicos, né? Inclusive, eles comentaram do material, né? Do livro didático, do nosso próprio caderno, né? De material de apoio ao currículo, do Aprender Mais, Aprender Sempre. Então, eles sugeriram também
este material, esse trabalho com os recursos físicos. E, obviamente, o apoio das escolas, né, de fazer a entrega desse material, de interceder por este aluno. A avaliação, que sempre é um assunto que não se esgota, né? Tanto a avaliação da forma como nós já a conhecemos, como a avaliação de instrumentos não presenciais, que são os aplicativos, né? E tudo mais. Então, hoje eu acredito que o Centro de Mídias abordou bem o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação dos alunos. Gostaríamos de saber de vocês se algo mais específico é necessário para darmos continuidade nesse tema de avaliação, porque a gente sabe que ele não se esgota, né? Práticas de ensino à distância, que aí cai novamente nos aplicativos, né, no uso dessas ferramentas online. Alunos desconectados, que foi o que a gente já comentou. Eu repeti, desculpa, gente. Recomendações de materiais. Então, a gente consegue recomendar aí para vocês o blog do Núcleo Pedagógico, que é o Super Núcleo. Tem um link dele lá no site da Diretoria de Ensino. E também dá para acessar direto, né? Se você digitar Super Núcleo no Google, ele já traz o endereço para a gente. E se alguém puder colocar o endereço dele ali no bate-papo, também pode ser bem interessante. Eu coloco. Nós, dentro do Super Núcleo, nós temos as atividades que os PCNP elaboraram, né? Então, todos nós, de todos os componentes curriculares, elaboramos atividades, e isso pode ser interessante para vocês. E o Centro de Mídias, né? Também como uma ferramenta para complementar, né, as nossas aulas. Vocês também sugeriram várias demandas específicas de cada componente curricular, né? Então, nós, em nossas reuniões do Núcleo Pedagógico, nós já pensamos nessa divisão entre os componentes curriculares. Nós precisamos afinar isso para ver quando a gente começa, se na semana que vem ou na próxima. Isso vai depender das nossas demandas, mas nós já temos esse pensamento aí das demandas específicas de cada componente curricular, ok? Só um minutinho, Renata. Pois não, Fred? Teve um professor que colocou no chat um formulário de avaliação. Esse formulário é o antigo. O novo ainda não está disponível, tá? O novo vai ser disponibilizado a partir do momento da reunião. Então, ele também ficará disponível no blog, mas até agora, o que tem lá, eu acabei de abrir a página, ele não está ativo ainda, tá? Então, vocês não tentem responder no antigo, que vocês não vão conseguir. E aí vão lá para os seus PCs falando, não está aberto, não está aberto. Esse não é o formulário, tá bom? Obrigado, Renata. Muito bem. EJA e EJA prisional, acreditamos que sejam sugestões para salas multisseriadas. Quem mencionou, quem pediu isso na avaliação, se puder se manifestar aí na sala no bate-papo, no chat, para a gente ter uma ideia melhor do que seria esse EJA e EJA prisional, ok? E competências socioemocionais, né? Como lidar nesse tempo de pandemia com toda essa demanda que a gente tem, o trabalho nosso que não sai da gente, né? Porque estamos em casa e, assim, os nossos momentos de lazer estão misturados com o trabalho ou nem temos mais, enfim. Então, como lidar com todas essas competências, com todo esse emocional que temos, né? Então, resumimos aqui em competências socioemocionais, mas foram algumas sugestões de como lidar, né, com tudo isso, de discutirmos, né, como fica o nosso emocional nesse momento. O próximo slide de sugestões, nós temos aqui, nós selecionamos algumas sugestões que podem ser até interessantes para o próprio professor coordenador trabalhar dentro da sua ATPC na sua escola, por conta de ter algumas especificidades, como o planejamento do home office, por exemplo,
Então, pode-se elaborar, né, uma rotina para os profissionais da escola, e daí o professor coordenador pode, né, junto com a sua equipe, pensar numa melhor forma para isso. Os conteúdos do centro de mídia não estão alinhados com o que estamos trabalhando com os alunos. Tivemos várias reclamações. Eu sei que o de língua estrangeira, de inglês, né, propriamente dito, desta semana está bem dentro do material, porque é o pessoal de lá é o pessoal que está elaborando o material lá da SEDUC, né, que está ministrando as aulas. Então, o de inglês eu sei que está bem dentro do que a gente precisa. O das outras disciplinas eu não sei direitinho como é que está, mas o centro de mídias, ele é um apoio, né? O centro de mídias, ele está ali para dar uma força para a gente. O ritmo mesmo de tudo isso ainda é seu, professor. Então, é o professor ainda que dita o ritmo, é o professor ainda que organiza os seus alunos, né? O professor, mais do que nunca, é peça fundamental, né? Então, a gente não pode deixar as nossas aulas, né, para o centro de mídias. Nós temos aí o centro de mídias, em que encarar o centro de mídias como apoio. O diário digital é bem interessante do PC fazer uma ATPC orientando como preencher o diário digital, porque nós, PCNP, não temos acesso a esse diário digital. Então, nós não sabemos como ele funciona na íntegra, ok? Como usar aplicativos tipo Google Classroom, Podcast, entre outros, nós vamos alinhar com os nossos PCNP de tecnologia, ok? Foram muitos pedidos, principalmente de como usar o Google Classroom. E então nós já temos uma pasta do Google Classroom no nosso super núcleo. Pode ser que lá vocês consigam tirar algumas das suas dúvidas, ok? E aí nesse formulário de hoje, da avaliação de hoje, vocês podem reforçar ou não a necessidade de como usar esses aplicativos, né? E o fechamento do bimestre, ele também é um assunto que está preocupando todos, porém, nós temos aí da escola, né? O professor coordenador, nós estamos fazendo isso nas nossas reuniões de alinhamento do núcleo pedagógico com os professores coordenadores, ok? E aí, cada professor coordenador vai organizar com os seus professores. Gente, falando sobre o formulário, né, da avaliação, hoje não esqueçam de preenchê-lo, e ele é muito importante para a gente poder finalizar os nossos levantamentos, né, de dados e o tanto que a gente conseguiu chegar a vocês, ok? Alguém do grupo gostaria de falar alguma coisa, do grupo de PCNP, para complementar? Sim, Rê, eu gostaria de lembrar, Cláudia, eu gostaria de lembrar os professores que em algumas sugestões não ficou claro para nós a necessidade, lembra? Isso. Então, de colocar de forma mais pontual, para que a gente possa compreender, desculpa, e procurar atender, né? Tentar atender a necessidade que o professor está colocando. Muito bem lembrado, Cláudia, muito bem lembrado. Então, façam uso do nosso formulário de hoje, ok? Da TPC de hoje. Para finalizar a minha fala, nós tivemos alguns comentários nesse estilo do próximo slide. Alunos interessados pelos estudos, mesmo em distanciamento social. Então, gente, existe, né? Existe o interesse, estamos chegando, por mais difícil que seja. Então, gente, vamos lá, vamos continuar, vamos dar o nosso melhor, procurar esses nossos alunos que ainda estão distantes da gente, que nós ainda não conseguimos chegar neles,
para que todos nós consigamos, né, ter algo de qualidade, ter essa nossa participação de qualidade. Ok? A gente sabe que está difícil, a gente sabe que está exaustivo, mas um dia tudo se assenta, nós vamos conseguir. Então, nós já estamos chegando. Não é o ideal? Não. Pode ser que estejamos longe do ideal, mas a gente não pode desanimar. Ok, pessoal? Passo a palavra para o André. E, Nilceia, é lá no slide 15. Quando chegar no slide 15, vocês dão um toque aí que eu não consigo visualizar qual é o... É esse. Então, professores, continuando, vamos relembrar o que trabalhamos na TPC passada, onde tivemos muitas contribuições dos professores, não só pedindo a palavra, mas também no bate-papo. Discutimos a diferença de acompanhamento e monitoramento. Acompanhamento, que é estar junto, que é acompanhar, que é fazer junto, que é estar perto do aluno nesse momento, ou tentar ficar perto, mais próximo do aluno nesse momento de distanciamento, distanciamento social, de aulas não presenciais. Também definimos o monitoramento como uma espécie de vigilância constante, exercer o controle, mas também rastrear e medir. Chegamos à conclusão de que tanto o acompanhamento quanto o monitoramento é importante nesse período das atividades não presenciais. Muitos de vocês falaram que o mais importante é acompanhar e monitorar do que propriamente avaliar, mas não descartaram a situação de avaliação em um determinado momento. Então, discutimos muito isso com a participação de todos, e a partir dessa discussão das diferenças, do que é mais importante nesse momento, entramos propriamente na definição e na utilização da rubrica como acompanhamento e monitoramento pedagógico durante esse período. Passo a palavra para a Cláudia. Ok. Pode passar, Nilceia, por favor? Então, seguindo o raciocínio do André, na semana passada, nós combinamos de nos ater a duas acepções, né? Uma de acompanhar e uma de monitorar. Então, acompanhar, para nós agora, neste momento, o importante é a acepção 4, observar o andamento, o progresso de. E de monitorar, a acepção rastrear, medir e ou analisar continuamente. Como a Renata colocou nas observações da avaliação, apareceram alguns apontamentos em relação à avaliação. E nós sabemos que o nosso sistema de ensino exige que, ao final do bimestre, nós atribuamos uma nota para o aluno. Neste momento, como nós ainda não temos a definição de como será essa atribuição da nota, a Renata colocou, né, que nós estamos em contato com os coordenadores, conversando sobre essas questões, né, e que eles repassarão para todos os professores. É importante nós focarmos agora, nesse momento, em acompanhar e monitorar como essa aprendizagem está acontecendo, dentro do contexto em que estamos vivendo. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês, professores, acalmem o coração de vocês. Nós vamos viver dia após dia. Conforme as orientações chegarem, nós vamos colocar em prática de acordo com a possibilidade que nós temos de colocar em prática. Então, tranquilizem-se, ok? Só para retomar, né, então, o que nós estávamos conversando na semana passada,
Instrumentos para acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem, nós temos inúmeros. Neste ATPC, vamos nos ater à rubrica. Em outros ATPCs, podemos tratar e aprofundar em outros instrumentos que possam colaborar com esse nosso momento que vivemos, ok? Aí na tela vocês veem alguns instrumentos que são muito fáceis para usar na sala de aula. Agora nós temos que pensar em instrumentos que podemos utilizar nesse contexto de distanciamento social, considerando alunos conectados e alunos desconectados. Então, vamos combinar o seguinte, neste momento, nós vamos pensar somente no aluno desconectado, né? Como que nós podemos organizar atividades, como nós podemos pensar na elaboração de atividades, considerando que não podemos contar com recursos tecnológicos. Depois de entendermos como funciona a atividade, o instrumento de acompanhamento, de avaliação, sem a conexão, aí nós vamos fazer a adaptação desse mesmo instrumento, ou vamos pensar em outras possibilidades usando os recursos tecnológicos, ok? Então, dentro da sala de aula, nós temos a possibilidade de prova escrita, de trabalho em grupo, de seminários, montagem e organização de portfólio, o visto, que muitas vezes, como eu falei a semana passada, o visto não é condenável, ele é uma forma de acompanhar e de avaliar, porém, ele não pode ser o único instrumento, é o único detalhe que nós temos que cuidar. A produção de texto, que pode ser usada à distância, vai depender do tipo de atividade que o professor organizar. A observação de aula, que nós não temos nesse momento, né, a possibilidade, dramatização, entre outros instrumentos. Então, hoje vamos focar na rubrica. Nós discutimos a semana passada, se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar a respeito de rubrica, e vocês se manifestaram muito bem, né? Então, vamos agora ver o que realmente é a rubrica, e eu tenho certeza que vários professores vão dizer, já fiz isso na sala de aula, só não sabia que se chamava rubrica. Vamos lá? Pode virar, Nilceia. Vocês estão visualizando a definição? Sim. Cláudia, Sim. Você está longe do seu roteador? Não, eu estou perto, porém, a minha internet está com oscilação. Ah, tá. Eu já avisei da oscilação. É só a sua imagem. Sua voz está perfeita. Pode continuar, tá? Ok. Então, vamos lá. No dicionário Ruais, apresenta várias acepções do que seja rubrica. A primeira que vem é a pequena anotação ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser memorizado, um apontamento, um lembrete, uma nota. Lembrando que essa nota aqui não é a nossa nota bimestral, é uma nota de anotação, tá? Outra acepção, indicação geral do assunto e ou da categoria de algo. Uma outra acepção, nos antigos códices, é a letra ou linha inicial do capítulo escrita, em letra, geralmente em vermelho, que vem de rubro, por isso o nome rubrica. A próxima acepção, conjunto de prescrições e normas que regulam a celebração dos atos litúrgicos. E, por fim, a assinatura abreviada, geralmente reduzida às iniciais do nome. E a assinatura, aqui nós usamos muito em contrato, por exemplo, né, que nós temos que rubricar todas as páginas e assinar o final do contrato.
Pode seguir, Nilceia, por favor. Nós vamos nos ater aqui na primeira acepção, tá? Que é a anotação ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser memorizado. Nós vamos pensar no observar, no apontar, tá? Diante dessas atividades que nós estamos oferecendo para os alunos. Então, olha, na educação, a rubrica significa um esquema explícito para classificar produtos ou comportamentos em categorias que variam ao longo de um contínuo. Nós precisamos elaborar essa rubrica com uma certa progressão. Nós vamos ver exemplos a seguir, tá bom? Para esclarecer melhor. Ela pode ser usada para classificar redações, ensaios, trabalhos, enfim, toda e qualquer atividade proposta aos alunos. A análise pode ser feita pelo próprio estudante, como uma autoavaliação, né? Ou só pelo professor, que é a nossa proposta aqui hoje, ou feita por outros alunos de uma determinada atividade. Vamos exemplificar aqui com um seminário. Um grupo está apresentando o seminário, os outros alunos que estão assistindo podem utilizar a rubrica para avaliar a apresentação do seminário. É nesse sentido. E ela pode ser usada como uma forma de feedback formativo. Então, lá nos apontamentos da avaliação, houve apontamento de feedback, né? Como oferecer um feedback para o aluno. Então, a rubrica é uma forma de você, professor, devolver esse feedback, né? Propiciar o feedback formativo para o aluno. E aí, também posso utilizar como um instrumento de avaliação para uma nota final. Por isso, a rubrica é um instrumento de avaliação. Pode seguir, Nilceia, por favor. Segundo Ludic, as rubricas partem de critérios estabelecidos especificamente para cada curso, para cada programa ou cada tarefa. No nosso caso aqui, vamos pensar na tarefa como as atividades, ou a sequência de atividade completa, ou uma atividade específica que você, professor, deseja avaliar com mais profundidade. Então, eu posso pegar somente uma atividade, Cláudia, para poder fazer a rubrica? Sim, pode. Eu não preciso garantir a avaliação de todas as atividades que a sequência tem. Existe uma que vai atender mais especificamente a habilidade que está sendo trabalhada. Então, é essa que eu vou avaliar. Pode passar, Nilceia, por favor. Aí, nós temos os pontos, então, em que a rubrica se forma, né, é elaborada, e que nós precisamos ter bastante clareza para nós, professores, neste momento, tá? Quando eu estou trabalhando com os meus alunos, para os alunos precisa ficar claro também o que é que o professor está esperando dele, quais são as expectativas que o professor tem daquela atividade que eles irão fazer na sala de aula, seja individual, seja em grupos, né? O aluno precisa saber onde é que o professor quer chegar, tá? Então, por isso ela precisa ser feita sob medida, não existe um modelo de rubrica que você coloque para todas as atividades. Ela precisa ser feita de acordo com a atividade que você está propondo e deseja avaliar. Ela vai descrever os níveis de desempenho, então, o que é que o professor espera para cada nível que o aluno atinja, né, em cada um desses níveis. Os níveis devem ser escritos em detalhes, tá? Para facilitar
tanto para o professor quanto para o aluno, o que é esperado naquele nível. E eles devem descrever o resultado possível de ser atingido, né? Não pode apresentar uma coisa que você sabe que os alunos terão muita dificuldade para alcançar. Senão a rubrica não vai te dar a informação real. Determina a expectativa, como eu já falei, e ela abrevia o tempo. A semana passada, eu fiz esse comentário. Ela dá um pouquinho mais de trabalho para elaborar. Porém, depois que vocês pegarem o jeito dela, vira uma coisa extremamente fácil que em 10, 15 minutos você elabora essa rubrica. Podemos seguir, Nilceia. O próximo slide, vocês estão vendo aí um exemplo de níveis. E vocês estão vendo aí onde está destacado em vermelho, essa rubrica quem elaborou foi o PCNP André, como modelo, né, para a educação física, e nós podemos brincar com esses níveis. Ah, Cláudia, mas eu vou ficar pensando no nome desses níveis? Não, para nós professores, nós podemos usar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Dependendo do número de níveis que eu quero utilizar. Porém, quando eu faço com os alunos, eles se envolvem muito mais quando a coisa está mais para o lúdico. Então, esses nomes que o André usou aí, como errou o gol, chute fraco, acertou a trave, gol, pode nascer dos próprios alunos. Então, eu posso estimular os alunos a criar o nome dos níveis. O que eu preciso garantir aí é que os alunos entendam a progressão. Vocês estão percebendo que o André colocou uma progressão de níveis? Por favor, coloquem lá no chat, tá? Ele colocou, errou o gol como aquele nível menor. Então, seria o nível 1. Chute fraco significa que o aluno chegou próximo daquilo, mas não atingiu a expectativa do professor ainda. Acertou na trave, ele chegou muito perto do que o professor queria. Quando ele fez o gol, é que ele foi exatamente onde o professor pediu. Então, existe aí uma progressão de expectativa, ok? Rê, você tem alguma coisa em relação a isso no chat? Nilceia, volta um pouquinho, por favor. Vamos lá, Cláudia. Então, por enquanto, a interação está bem rica, bem gostosa. Eles estão contribuindo como que eles usam, o tanto que eles usam, né? Em sala ou com os alunos. Nós temos aqui a Silvia diz que sempre utilizou. E sabia do Claudinei. Professora Silvia, que Professora utilizou. Você Isso. sabia do nome, tudo certinho, já consciente do nome? Pode abrir o microfone, professora Silvia. O que está fazendo? O que está se passando a gente lá? Rosalice, seu microfone está aberto. O Jorge Miguel te manda beijo. Então, vamos lá. Assim que a professora Silvia conseguir se manifestar, por favor. Isso, então. A Silvia diz que sempre utilizou. O Claudinei diz que conhece, sim, já rubricou muitas promissórias. E a Cibele diz... Eu também. Tamo junto, né? A Cibele diz que trabalhar com as grades pedagógicas para avaliar. O Edson diz, sim, uso rubrica na correção de redações somente. A Rosângela
ela diz que nunca usou e quer saber como usar como método de avaliação. Ok, então vamos lá, vamos continuar. No próximo slide... Oi? É só para fazer um comentário rapidinho. Eu ia ficar quietinho, mas minha consciência bateu. Quem me deu dicas para fazer essa evolução aí de errou o gol, chute fraco, acertou a trave e gol, foi você, e depois a Renata também comentou, tá? Então não vou ficar com os créditos sozinho, então agradeço você André, e a Renata, tá bom? Todo mundo junto, André. Valeu. Estamos juntos. Então vamos lá, para o próximo slide. Para fazermos muitos gols. Então, pessoal, professores, o errou o gol, chute fraco, acertou na trave, gol, são os níveis, são nomes de níveis. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, eu posso colocar outras palavras. Aqui o André priorizou essa questão de gol devido à atividade que ele propôs, né? E a habilidade que ele estava trabalhando, por isso ele achou legal colocar esses nomes. Mas isso nós podemos fazer com o conjunto de palavras, de expressões que nós desejarmos, ok? Vamos ver o próximo slide. No próximo slide... Enquanto muda de slide, agora que mudou. Isso. A Silvia respondeu. Fala. Ai, meu Deus, eu perdi a Silvia. Peraí. Vai. Aqui. A intencionalidade é muito importante. Os alunos percebem. Isso, mas ela tinha falado alguma outra coisa antes. Mil perdões, gente. Perdi. A interação está excelente. A Silvia colocou que sim. Ela respondeu a sua pergunta, sim. Aí depois ela continuou dizendo que a intencionalidade é muito importante, os alunos percebem. É isso mesmo, perfeito. Então, olha só. Continuando a tabela, o preenchimento dessa tabela, nós temos aí, do lado esquerdo, onde está situações que o técnico vai analisar na partida, que o André também brincou com essa nomenclatura, nós temos os critérios. Então, o André, nessa escrita de situações, ele poderia simplesmente ter escrito critérios, tá? Vamos ter claro isso, são os critérios. Então, o que é que eu quero que os alunos observem, né, o que eu vou observar nos alunos, né, no desenvolvimento dessa atividade. O André apontou o entendimento da unidade temática, a participação nos grupos de estudo, independente do tipo de estudo que do tipo de grupo que eu organizei, né, ele colocou os exemplos ali, WhatsApp, Classroom, Teams, enfim, depende, se eu estiver na sala de aula, no presencial, eu vou colocar os grupos formados dentro da sala de aula, na quadra, enfim. Atividades propostas online, e eu selecionei a rubrica do André por causa desse detalhe que ele colocou, né? Aqui o André não está dando ênfase somente para os alunos conectados. Ele coloca também as atividades desconectadas, né, que são os registros escritos. Então, aquele aluno que não está conectado, eu vou optar pelo quarto critério para fazer essa análise, né? E uma proposta de recuperação para aqueles alunos que demonstraram necessidade para a recuperação, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para as linhas, né? Para o preenchimento horizontal. Quando eu coloco entendimento da unidade temática, no nível errou o gol, eu vou colocar não entendeu o tema. Essa informação, para mim, é preciosa. Não significa que o aluno tirou 0. Nós não vamos pensar em nota nesse momento. Nós vamos pensar, ele está essas atividades de volta, né? Principalmente pensando nos alunos desconectados, eu vou analisar aquilo que eu tenho na mão.
Então, se eu tenho 30, essa linha tem que somar 30. Se eu tenho 20, essa linha vai somar 20. Das análises que eu fiz, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando no chat, a Renata vai me falando para eu ir no ponto da dúvida de vocês, ok? Pode virar, Nilceia. Oi, pode falar, Rê. Isso, eu estava esperando você finalizar essa parte para eu poder ler as interações aqui. Okay. Muitas interações, gente, muito obrigada. Muito bom ver vocês participando, viu, gente? A professora Rosângela, não só a Rosângela, mas a Fabiana, a professora Fabiana também falam sobre o uso da rubrica dentro do Google Classroom. Então, eles estão pedindo como fazer isso, né? Usar essa ferramenta dentro do Google Classroom. Ó, a Fabiana diz, eu já usei em sala de aula, mas no Google Classroom não. Gostaria de ver um exemplo dentro da plataforma. Né? Então, pode ser um ponto, né, para a gente trabalhar nas próximas. Ok. Quem sugeriu o Google Classroom? A professora Fabiana e a professora Rosângela. Então, Fabiana e Rosângela, nós vamos atender o pedido de vocês. Não hoje, né? Porque hoje não está preparado, a gente teria que fazer essas telas para vocês olharem, mas podemos fazer na próxima ATPC, nós podemos usar essa sugestão para complementar aqui, né? É o que eu falei no início. Aqui nós estamos usando o material desconectado. Então, aí a gente pode apresentar as possibilidades do uso de recurso tecnológico. Então, dá para fazer no Word, dá para fazer no Excel, dá para usar no Google Classroom. Então, aí nós podemos complementar essas sugestões nessa próxima ATPC. Tudo bem? Uhum. E a Rosângela também pede a adaptação da rubrica dentro da área de arte. Hoje nós vamos ter um modelinho, tá, Rosângela? Todas as disciplinas, todas as disciplinas. Na verdade, na disciplina de arte. A Adriana diz que usa principalmente para avaliação de produção de textos de observação comportamental dos alunos. Vamos lá. Faço uso, mas não sabia que tinha este nome. É usado para dar uma devolutiva ao aluno, disse a Maria Alessandra. É isso mesmo. Vamos continuar? Isso. O Claudinei deu ideia de fazer memes, quando você estava comentando o Claudinei, fazer as carinhas, né? O Claudinei, esse tema rubrica foi tema de uma formação que foi dada aos professores coordenadores e alguns professores representantes das escolas em 2017. E no grupo em que nós estávamos, nós usamos os indicadores do Facebook. Então, não curti, amei e uau! Então, você pode sim brincar com esses níveis, ok? Então, vamos lá, continuando. Cláudia, tem uma perguntinha. Oi, Rê. Que pode ser interessante. A Berta Lúcia diz o seguinte, Cláudia, as grades de correção de produções de texto específicas para cada gênero ou para cada objetivo são um exemplo de rubrica? Exatamente, Berta. São exemplos de rubrica. Perfeito. Muito bem, eu acredito que é isso. Os professores de ensino médio que trabalham com a tabela de correção de produção de texto do Enem, é uma rubrica. Isso. Né? Que tem os indicadores, que são as competências, tem os níveis que são que tem uma progressão, é uma rubrica. Só está escrito com o nome dos níveis diferentes e os critérios diferentes. Isso. Vários professores. Desculpa. Podemos continuar, Rê?
Sim, vários professores comentaram que gostaram dessa rubrica de uma forma mais lúdica. Isso, é super divertido. Os alunos amam. Vamos lá. Então, vamos lá, olha, nos indicadores, eu já falei algumas coisas aqui, né? Então, não existe receita, cada atividade é uma rubrica bem pontual, bem particular. O professor precisa definir essas expectativas, né? Para que o aluno também saiba onde ele tem que chegar. Os níveis devem estar claros, então precisa ser preenchido todos os níveis, né? A tabela. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para esse item, olha. Não se deve colocar menos de 4 níveis, nem mais de 6. Por quê? Se eu colocar só 3, eu vou ter insuficiente, suficiente, mais que suficiente. E aí, aquele aluno que não foi totalmente ruim, nem alcançou aquela expectativa do suficiente, ele vai ficar perdido aí no meio. Essa informação você não terá. Então, é importante que não tenha menos de 4 e nem mais de 6, porque mais de 6 também causam uma certa confusão do que das informações que vocês terão, né? Pensando nessa questão da progressão. Eu, particularmente, Cláudia, na sala de aula, eu sempre usei 4, no máximo. Eu nunca passei de 4, porque me dá um retrato da escola. Não, já passei sim, gente, desculpa. 5 eu já usei, porque me dá o retrato da sala de aula exato daquilo que eu queria. 4 ou 5 é o ideal, tá? Pode passar, Nilceia. Por favor. No próximo slide, nós vamos ver algumas vantagens, né? Então, as vantagens são, como eu falei, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho no primeiro momento que vocês fizerem, porque até pegar o jeitinho dela. Depois, ela vai permitir que esse processo de avaliação fique mais uniforme, ela vai dar informações para o professor, que ele não vai ter que ficar voltando nas atividades dos alunos, não. Peraí, aqui eu vi isso, ali eu vi aquele outro, então eu preciso, eu condiciono, não, eu gerencio essas informações tudo no mesmo espaço, né, ao invés delas ficarem soltas nas atividades dos alunos, né. Aos alunos permite fazer a própria autoavaliação, né, aliás, a autoavaliação, e eles são bem rigorosos. Quem já passou por essa experiência percebe isso, eles são muito rigorosos quando a avaliação é deles mesmos, e ela vai ajudar na melhoria do desempenho dos alunos, né, para que eles possam perceber onde precisam melhorar. Então, agora, eu vou passar a palavra para a Renata, que vai nos mostrar um exemplo de rubrica para os professores de inglês. Passa a palavra, Rê. Obrigada, Cláudia. Antes de eu falar, um minutinho, a professora Ellen, ela pergunta se a rubrica pode ser usada na autoavaliação. Pode sim, professora Ellen. Tanto pode ser uma autoavaliação do aluno, como pode ser uma autoavaliação do professor também. Isso mesmo. Muito bem. O Fred disse que tem um exemplo para uso de rubrica em autoavaliação nos materiais do blog do Núcleo Pedagógico. Sim, na pasta de 2017, Rê, existe todo o material que foi utilizado, inclusive a rubrica construída pelos alunos das escolas Marechal Duarte e Ana Antônio, que eles elaboraram a rubrica. E se vocês olharem lá, o professor Claudinei, que falou da brincadeira, a turma do Marechal Duarte fez uma brincadeira com o nome dos níveis que foi bem bacana. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. O exemplo que eu citei também foi o que a gente construiu esse ano
para jogar lá junto com os materiais que a gente construiu das sequências didáticas. Lembra? Aquela colorida, que é para o aluno ver como ele está em cada uma, fazer uma autoavaliação de como ele está em cada componente. Também tem essa. Então, tem 2 materiais, professores. Tem esse mais antigo e tem esse também, que está lá junto com as sequências didáticas, tá? Pode continuar. Muito bem. Falando, então, da rubrica que eu fiz para a língua inglesa, como que eu foquei? Foquei na necessidade de avaliar, né, de acompanhar o processo depois das sequências de atividades. Então, como vocês podem perceber aí na primeira coluna, eu coloquei as habilidades, né, os eixos, habilidades e o conteúdo, que é o objeto de conhecimento. Então, a ideia é, no final da sequência de atividades, perceber o tanto que esta turma conseguiu evoluir de acordo com as sequências de atividades sugeridas. Diferentemente da proposta do André, que analisou uma sequência, que analisou a atividade, né, a atividade em si. Então, essa proposta aqui é para análise da atividade no final da sequência da atividade. Certo? Então, por exemplo, a primeira ali, escrita, estratégias de escrita, aí vem a habilidade, listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. E o objeto de conhecimento é o planejamento do texto, brainstorming. Então, gente, antes que eu me esqueça, essas habilidades, elas foram selecionadas pelos profissionais da Secretaria da Educação, como habilidades importantes, né, relevantes, todas são importantes, obviamente, mas essas seriam as que nós não poderíamos deixar passar, né? Obviamente que vocês têm as habilidades que vocês estão lidando já e vocês conhecem o que o seu grupo de alunos necessita. Então, continuando aqui nas colunas, na segunda coluna a gente tem aí, poor, never or occasionally with clear weakness evident. Então, a gente tem aí o que ele é pobre, né? Nunca ou ocasionalmente, né? Consegue ter as evidências são muito fracas, né, desse aluno, então, ou da sala, no caso, né, precisaria retomar a habilidade como um todo. Ali, not yet emerging, barely or not at all. Então, nesse momento aí, os alunos ainda não conseguem fazer um pouquinho mais do que a coluna anterior, mas também não conseguem elaborar muito ou produzir muito em cima dessa habilidade. Emerging, sometimes with quite a few expectations. Então, eles estão começando a perceber a habilidade, né, ou o assunto da habilidade, e às vezes com com poucas expectativas. E a próxima coluna, good, mostly with some exceptions, aliás, desculpa. Então, bom, com algumas expectativas. Very good, almost always. Então, muito bem, né, quase sempre. E excellent, always. Né? Então, assim, ela está menos lúdica. Com certeza, a gente pode deixá-la um pouco mais atraente para os alunos também, né? Mas uma forma que nós temos aí de fazer esse acompanhamento da sala como um todo e depois, né, que finalizamos a sequência de atividades, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Os professores de inglês? Passo a palavra.
André, poderia comentar mais alguma coisa da sua rubrica? Cláudia, eu, na verdade, entra naquilo que a gente já tinha comentado, né? Eu já tinha feito algumas coisas parecidas com a rubrica na minha prática, né? Quando eu estava em sala de aula, mas deu parcialmente a estrutura do artigo de opinião. E o não atingiu, ele não compreendeu a estrutura do artigo de opinião. Vocês percebem que eu priorizei, né, do plenamente até o não atingiu. E aí eu fiz aí uma organização, né, da tabela e da planilha por cores, para ficar mais fácil a visualização. Em cada uma dessas etapas, desses níveis, nós podemos colocar abaixo também o nome dos alunos. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho lá o João e a Maria que atingiu, e eles conseguiram, né, identificar a questão polêmica, por exemplo. Aí eu coloco lá, eles identificou a questão polêmica abordada e eu posso colocar logo abaixo o nome dos meus alunos. E assim sucessivamente. Ficou claro a explicação? Conseguiram compreender? Acredito que sim, Nilceia. Pelas contribuições aqui, acredito que sim. A nossa próxima atividade seria uma atividade prática, mas pensando no utilizando uma folha de sulfite, fazer numa folha ou numa folha de caderno. Eu prefiro fazer usando o Excel ou o Word. Vocês podem ficar à vontade. E aí, na próxima TPC, nós socializamos a atividade, pode ser? E aí, no próximo slide, nós temos uma planilha aqui em branco, onde vocês poderão até utilizar, né? Como o material ficará disponível no blog, vocês podem estar acessando e pegar esse modelo, né? Esse exemplo aí, e preencher essa rubrica. Tudo bem? Nilceia. Alguém? Nilceia, alguém quer complementando. Não sendo possível acessar o blog para pegar essa tabela, essa é uma tabela que pode ser desenhada numa folha qualquer, numa folha de papel sulfite, numa folha de caderno. A intenção, professores, é que vocês exercitem a elaboração da rubrica. Esse é o objetivo dessa atividade. Não vamos olhar certo ou errado, mas é importante o exercício para que a gente possa aprimorar nas próximas construções, principalmente aqueles professores que ainda não fazem uso, né? Porque aí é a possibilidade de identificar dificuldades e nós podemos ajudar nas dificuldades. A avaliação já está no blog, tá? Passo a palavra para Renata. Muito bem. Muito obrigada, então, a todos que participaram no dia de hoje. Nós esperamos ansiosamente para a próxima ATPC, para ver o trabalho de vocês, essa atividade, né, criando uma rubrica. Muito obrigada, já escrevi aqui no bate-papo os nossos agradecimentos a todos vocês que participaram, foram muito ricas as discussões, e nós nos vemos, então, na semana que vem. Certinho, gente? Um beijo para vocês. Meus queridos PCNP, querem dar o tchauzinho? É o outro. Agradeço, pessoal, a atenção de vocês, a paciência que vocês estão tendo e a grande contribuição que estão dando para o nosso trabalho também. Que nós possamos ter um restante de semana
com tranquilidade, acalmem os seus corações, que nós vamos conseguir vencer essa situação toda, tá? Beijo para todo mundo e até quarta-feira. Obrigado a todos, Deus abençoe pelo trabalho que vocês têm realizado na escola, com muitos obstáculos, mas com muito esforço e dedicação de vocês. Obrigado pela paciência, obrigado também aos meus colegas PCNPs pelo trabalho. Bom dia para vocês. Bom, gente, obrigado a todos, obrigado pela compreensão e paciência, e bom trabalho a todos também. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido, tenham consolidado aí a respeito da rubrica e que possamos nos ver na próxima quarta-feira, tá? Uma boa semana para todos e fiquem com Deus. Vou começar outra.